Olá! Hoje daremos seguimento ao Desafio da Lei Seca no segundo dia, onde leremos juntos a Resolução 23659 de 2021. Se você não acompanhou o dia 1, recomendo ir para o primeiro vídeo dessa série. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Novamente, vamos ler juntos artigo por artigo. E essa é a segunda parte mais importante da norma, tá? Você sabe como é feita a aquisição e como se dá o exercício dos direitos políticos? Hoje vamos explorar dos artigos 11 ao 21. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova de direito eleitoral no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? Vamos começar? Pegue a sua legislação e me acompanhe. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma, olha só, manda essa tristeza embora. Da aquisição e do exercício dos direitos políticos. Artigo 11. Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, que é assegurado a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido, e as pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, observada a legislação específica. A suspensão dos direitos políticos não obsta a realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE, que indique o impedimento ao exercício daqueles direitos. A perda dos direitos políticos decorrente da perda da nacionalidade brasileira impede o alistamento eleitoral e as demais operações do cadastro eleitoral, acarretando, se for o caso, o cancelamento da inscrição já existente. A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta a suspensão de direitos políticos ou o cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do cadastro eleitoral. Será cancelada a inscrição eleitoral quando declarado extinto o gozo dos direitos políticos por pessoa portuguesa no Brasil. Os militares que não pertençam à classe dos conscritos são alistáveis nos termos da Constituição. Artigo 12. A obrigatoriedade e a facultatividade do alistamento eleitoral e do exercício do voto são determinadas pelas regras constitucionais, não se aplicando eventuais disposições legais em contrário. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontrem em prisão provisória e por adolescentes sob custódia em unidade de internação. Artigo 13. É direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças e tradições. O disposto no caput não exclui a aplicação às pessoas indígenas das normas constitucionais, legais e regulamentares que impõem obrigações eleitorais e delimitam o exercício dos direitos políticos. No tratamento de dados das pessoas indígenas, não serão feitas distinções entre integradas e não integradas, aldeadas e não aldeadas, ou qualquer outra que não seja auto-atribuída pelos próprios grupos étnico-raciais. Não se exigirá a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento, assegurando-se a cidadãos e cidadãs indígenas o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A pessoa indígena ficará dispensada da comprovação do domicílio eleitoral quando o atendimento prestado pela Justiça Eleitoral ocorrer
dentro dos limites das terras em que habita, ou quando for notória a vinculação de sua comunidade a esse território. É assegurado à pessoa indígena indicar no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada pleito local de votação diverso daquele em que está sua seção de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição da eleição. O previsto neste artigo aplica-se no que for compatível a quilombolas e integrantes de comunidades remanescentes. Artigo 14. É direito fundamental da pessoa com deficiência, inclusive a que for declarada relativamente incapaz para a prática de atos da vida civil, estiver excepcionalmente sob curatela ou tiver optado pela tomada de decisão apoiada a implementação de medidas destinadas a promover seu alistamento e o exercício de seus direitos políticos em igualdade de condições com as demais pessoas. A implementação de medidas a que se refere o caput deste artigo será realizada de forma gradativa a partir de estudos e projetos conduzidos pela Justiça Eleitoral, que poderão decorrer de convênios com entidades especializadas ou outras formas de colaboração da sociedade civil. É assegurado à pessoa com deficiência escolher, no ato de alistamento, transferência ou revisão, local de votação que permita sua vinculação à sessão eleitoral com acessibilidade dentro da zona eleitoral. Indicar, no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, para cada pleito, local de votação diverso daquele em que está sua seção de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição do pleito. E ser auxiliada no ato de votar por pessoa de sua escolha, ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juízo eleitoral. É vedada a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. A Justiça Eleitoral não processará solicitação de suspensão de direitos políticos amparada em deficiência em decisão judicial que declare incapacidade civil ou em documento que ateste afastamento laboral por invalidez ou fato semelhante. Na comunicação das informações relativas aos serviços e procedimentos de que trata esta resolução, será assegurada a acessibilidade na forma da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e dos protocolos técnicos aplicáveis. Artigo 15. Não estará sujeita a sanções legais decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. A pessoa, nas condições do caput deste artigo, poderá, pessoalmente ou por meio de curador, curadora, apoiador, apoiadora ou procurador, procuradora, devidamente constituído por instrumento público ou particular, requerer a expedição de certidão prevista no inciso 7 do artigo 3º desta resolução, com prazo de validade indeterminado, se ainda não houver se alistado eleitora. Ou, caso já possua inscrição eleitoral, o lançamento da informação no cadastro eleitoral, mediante comando próprio, que a isentará da sanção por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais. O requerimento a que se refere o parágrafo precedente deverá ser dirigido ao juízo eleitoral, acompanhado de autodeclaração da deficiência ou documentação comprobatória. Na avaliação da impossibilidade ou da onerosidade para o exercício das obrigações eleitorais, serão consideradas também a situação socioeconômica da pessoa requerente e as barreiras de qualquer natureza que dificultam ou impedem o seu alistamento ou direito ao voto. A providência a que se refere a linha B do parágrafo 1º deste artigo inativará a situação de eventual registro por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, desde que esta decorra da situação descrita no caput. O disposto neste artigo não constitui exceção ao alistamento eleitoral obrigatório e não exclui o gozo de direitos políticos que dele decorram, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral, sempre que possível, viabilizar o atendimento em domicílio para fins de alistamento, nos termos do artigo 46 desta resolução. A Justiça Eleitoral empreenderá esforços para garantir a acessibilidade dos cartórios eleitorais e postos de atendimento, ainda que por meio de acordo ou convênio com o município ou estado. Artigo 16.
É direito fundamental da pessoa transgênera, preservados os dados do registro civil, fazer constar do cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. Considera-se nome social a designação pela qual a pessoa transgênera se identifica e é socialmente reconhecida. Considera-se identidade de gênero a atitude individual que diz respeito à forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as representações sociais de masculinidade e feminilidade, e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar necessária relação com o sexo biológico atribuído no nascimento. É vedada a inclusão de alcunhas ou apelidos no campo destinado ao nome social no cadastro eleitoral. A Justiça Eleitoral não divulgará o nome civil da pessoa quando for ela identificada por nome social constante do cadastro eleitoral, salvo as hipóteses em que for legalmente exigido o compartilhamento do dado ou para atendimento de solicitação formulada pelo titular dos dados. O disposto no parágrafo 4º deste artigo não impede a inclusão do nome civil em batimentos, relatórios e documentos utilizados pela Justiça Eleitoral, quando justificada a necessidade. Artigo 17. A pessoa brasileira, nata ou naturalizada, residente no exterior, que tenha requerido alistamento ou transferência para a zona eleitoral do exterior até 150 dias antes do pleito, poderá votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República. O cadastro eleitoral de pessoas brasileiras residentes no exterior ficará sob responsabilidade do juízo da zona eleitoral do exterior, situada no Distrito Federal. As operações do cadastro relativas a pessoas brasileiras residentes no exterior e o serviço eleitoral a ela prestados serão regulados em resolução própria das restrições a direitos políticos e de sua regularização. Artigo 18. Tomando conhecimento de fato ensejador de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do voto, a zona eleitoral competente providenciará o imediato registro da situação no cadastro eleitoral. Quando não for de sua competência realizar a anotação, o juízo eleitoral comunicará o fato diretamente à zona eleitoral ao qual pertencer a inscrição do eleitor ou da eleitora. Tratando-se de pessoa que não possui inscrição eleitoral, o registro será feito diretamente na base de perda e suspensão de direitos políticos pela Corregedoria Regional Eleitoral, que primeiro tomar conhecimento do fato. Constatada a ocorrência de hipóteses ensejadoras de perda de direitos políticos, a Corregedoria Geral Eleitoral providenciará a imediata atualização da situação das inscrições no cadastro eleitoral e na base de perda e suspensão de direitos políticos. Artigo 19. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante a comprovação de haver cessado o impedimento. A regularização de inscrição envolvida em coincidência com a de pessoa que perdeu ou está com seus direitos políticos suspensos somente será feita mediante a comprovação de tratar-se de eleitor diverso. Para os fins deste artigo, a pessoa interessada deverá preencher requerimento e instruir o pedido com declaração de situação de direitos políticos e documentação comprobatória de sua alegação. Comprovada a cessação do impedimento, será comandado o código ASE próprio e ou inativados, quando for o caso, os registros correspondentes na base de perda e suspensão de direitos políticos. Regularizada a inscrição eleitoral conforme o parágrafo 3º deste artigo, o juízo eleitoral, verificando que os dados biométricos ainda não constam de banco de dados da Justiça Eleitoral, notificará a pessoa interessada para comparecimento ao cartório, visando a coleta de fotografia, impressão digital e assinatura digitalizada. Artigo 20. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de direitos políticos, nos casos de perda, decreto ou portaria, comunicação do Ministério da Justiça. Nos casos de suspensão, para condenados, sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento que comprove o cumprimento ou a extinção da pena ou sanção imposta, independentemente da reparação de danos.
Para conscritos ou pessoas que se recusarem à prestação do serviço militar obrigatório, certificado de reservista, certificado de isenção, certificado de dispensa de incorporação, certificado do cumprimento de prestação alternativa ao serviço militar obrigatório, certificado de conclusão do curso de formação de sargentos, certificado de conclusão de curso em órgão de formação da reserva ou similares. Artigo 21. As ocorrências de fatos e decisões que, nos termos da legislação eleitoral, constituam, em tese, hipótese de incidência de inelegibilidade a ser examinada em registro de candidatura, serão registradas no cadastro eleitoral pelo juízo da zona eleitoral ao qual pertencer a inscrição do eleitor ou da eleitora. O registro de que trata o caput deste artigo será feito por comando próprio, que não ensejará óbice à expedição de certidão de quitação ou relativa à regularidade das obrigações eleitorais. A mera inclusão da informação no cadastro eleitoral não equivale à declaração de inelegibilidade. A inativação do registro será feita automaticamente no prazo definido na legislação, salvo se houver anterior determinação judicial ou comunicação pelo órgão competente que declare a modificação ou extinção do fato que ensejou a anotação. Parabéns, finalizamos a segunda parte. Essa parte da legislação, ela inovou em alguns aspectos e contradiz o que está disposto, por exemplo, lá no Código Eleitoral, que por datar de 1965 está defasado. Lá no seu artigo 5º, o Código Eleitoral diz que não pode se alistar como eleitor que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Isso significa que, pelo Código Eleitoral, quem está com os direitos políticos suspensos não pode se alistar, ou seja, não pode adquirir os seus direitos políticos. Mas a resolução, que é o que a gente estudou aqui, e o que a gente está vendo hoje, e que a gente segue o trabalho dentro do cartório, ela cuidou de aparar essa aresta e diz logo lá no seu artigo 11 que a suspensão dos direitos políticos não obsta a realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento. Isso significa que aqueles hoje condenados, por exemplo, criminalmente, estão com seus direitos políticos suspensos, certo? Mas eles não são impedidos de adquirir o seu documento, ou seja, o título eleitoral. Então ele pode sim se alistar. Todavia, logo após o seu alistamento, é registrado o código ASI. O que é o código ASI, Carla? É a atualização da situação do eleitor, lá no seu cadastro, que indique o quê? Esse impedimento ao exercício daqueles direitos, ou seja, ele não pode votar. Então, ele não pode votar, mas ele pode sim se alistar, tá? Então, a minha recomendação neste ponto é que você deve ficar muito atento ou atenta quando vir a expressão, por exemplo, na prova, abre aspas, de acordo com o Código Eleitoral, tá? Fecha aspas. Então, de acordo com a norma que rege a matéria, né? Porque aí pode ser de acordo com o Código Eleitoral. Então, se você vir na prova essa expressão, você sabe que você tem que ir de acordo com o Código, tá? Mas se não vier, você sabe que você vai ter que marcar de acordo com a norma mais nova, atual, que é a resolução, tá? E outro ponto de atenção nesta parte é quanto à figura do estrangeiro. Lá na Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 1º, ele diz que não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos. A expressão inalistável é utilizada para se referir àquele que está proibido, no caso, legalmente, né, de se inscrever como eleitor. É o caso dos estrangeiros e dos conscritos. Então, eles são inalistáveis. O texto constitucional, ele é muito claro ao afirmar que o estrangeiro não pode se alistar como eleitor. Então, diante disso, é claro que também não pode se candidatar a cargos eletivos, certo? Então, é correto afirmar que no Brasil, o estrangeiro não goza dos direitos políticos, ou seja, capacidade eleitoral ativa ou passiva. Mas, cuidado! Ao responder as questões de prova, lembre-se que o português equiparado, mesmo mantendo o status de estrangeiro, ele pode votar e ser votado porque ele possui todos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Assim, caso você encontre em prova alguma afirmação de que nenhum estrangeiro pode exercer direitos políticos no Brasil, ou então que não há possibilidade de estrangeiro votar ou ser votado no Brasil, muito cuidado. Não é comum, mas a banca pode criar alguma pegadinha nesse sentido. E muita atenção aqui, porque
A aquisição de direitos políticos em Portugal não acarreta mais a suspensão dos direitos políticos e não impede mais operações de cadastramento. Isso mudou com essa resolução 23659. A aquisição do gozo dos direitos políticos por pessoa brasileira lá em Portugal não acarreta mais a suspensão dos direitos políticos ou o cancelamento da sua inscrição eleitoral. E não impede o alistamento eleitoral ou qualquer outra operação no cadastro eleitoral, como transferência, revisão. Então, muito cuidado a esse ponto também, porque eu tenho certeza que vai vir a ser cobrado em prova, tá? Porque isso é novo, mudou, né, a norma geral. Então, o que é que você vai fazer? Respire de 15 a 30 minutos agora e responda 10 questões filtradas com esses artigos específicos da resolução, tá? Então, ao responder as questões, o que é que vai acontecer? Você vai colocar o conhecimento em prática, o que vai ajudar você a reforçar isso aqui que a gente viu e que foi aprendido durante a leitura. Muito importante, tá? Então, essa repetição vai ser fundamental para consolidar esse aprendizado agora, porque as questões exigem que você interprete, analise e aplique o conteúdo de forma mais prática. Isso melhora a sua compreensão do assunto, tornando mais acessível e real na sua mente, tá? Então, responda questões, preferencialmente de múltipla escolha, no formato de prova, para que você analise item por item e escolha aquele correto, tá? Não deixe de praticar o que a gente viu hoje e amanhã nos encontramos novamente para o terceiro dia de desafio, tá? Beijos e até lá!